Você já sentiu que a vida não faz sentido, mas mesmo assim continua acordando, comendo, sorrindo, como se estivesse interpretando um papel que ninguém escreveu? E se eu te dissesse que talvez ninguém tenha mesmo escrito? Que talvez viver seja um improviso constante diante do absurdo? Clarice Lispector viveu nesse abismo e escreveu de dentro dele. Mas será que você suportaria olhar tão fundo assim? Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa, ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Clarice Lispector não escrevia histórias. Ela desenterrava almas. Não há enredo em suas páginas, há vertigem. Sua literatura é como entrar num quarto escuro, onde você sabe que há espelhos em todas as paredes, mas cada reflexo parece mostrar um rosto que não é exatamente o seu. Ler Clarice é submeter-se a um exame interno, uma espécie de endoscopia existencial sem anestesia. Quando você se debruça sobre seus textos, não está apenas lendo, está sendo lido. Ela era dessas escritoras que desmontam o leitor, que arrancam os disfarces sociais, que empurram você de volta para dentro de si. E convenhamos, você tem coragem de olhar para dentro com honestidade? Clarice nasceu em 1920, num território marcado por violência, desraizamento e instabilidade. Shechelnik, na Ucrânia. Sua família fugia dos pogroms antissemitas que devastavam comunidades judaicas no leste europeu. Essa origem sangrenta não foi apenas um detalhe biográfico, foi uma marca ontológica. A guerra, a errância, a sensação de não pertencimento, o desconcerto de ser estrangeira até dentro da própria pele. Tudo isso se infiltrou em sua prosa, não como tema explícito, mas como respiração subterrânea. A experiência do absurdo já lhe era familiar antes mesmo de ela aprender a nomeá-lo. E é isso que faz sua literatura parecer escrita não com tinta, mas com os dedos sujos de terra de quem já cavou fundo demais para voltar intacta. Quem lê Clarice pela primeira vez buscando lógica ou estrutura se frustra. Mas a frustração é o início do milagre. A ausência de linearidade, a quebra da sintaxe tradicional, os silêncios eloquentes entre uma frase e outra, tudo isso é proposital. Como se ela dissesse: se você quer conforto, leia um manual. Aqui, você vai encontrar espelhos quebrados. E essa técnica não é só estética, é existencial. Porque o absurdo, como já disse Camus, não é o contrário do sentido. É a sua ausência revelada com lucidez. Clarice não nos oferece consolo. Ela nos oferece lucidez. E a lucidez, meu amigo, dói. Porque ela arranca o véu do cotidiano e mostra que estamos todos dançando no vazio, tentando pateticamente atribuir sentido a coisas que, no fundo, não têm nenhum. Em A Hora da Estrela, sua obra mais acessível, ela narra a história de uma nordestina miserável chamada Macabeia. Uma moça sem beleza, sem inteligência, sem importância. Mas, em vez de tratá-la com piedade, Clarice a transforma num espelho incômodo, porque Macabeia, em sua ignorância, em sua ausência quase total de identidade, representa algo de muito mais profundo. A insignificância ontológica do ser humano diante da vastidão do universo. E então, você se pergunta: e se eu também for só mais uma Macabeia? E se a minha vaidade for só uma maquiagem em cima da minha própria irrelevância? Clarice força esse tipo de confronto. Ela nos leva ao fundo do poço, não para nos resgatar, mas para que descubramos sozinhos que não há escada. Há uma frase dela, perdida entre as crônicas de A Descoberta do Mundo, que diz tudo. O que me atormenta é o que eu não sei dizer. Essa angústia de não conseguir traduzir o indizível é a essência de sua escrita. Porque Clarice não quer descrever o mundo, ela quer capturar o instante anterior à linguagem, o momento em que o ser ainda é caos. E você? Você consegue ficar em silêncio consigo mesmo? Consegue resistir à tentação de nomear tudo? Porque às vezes, nomear é matar. E Clarice queria o contrário disso. Ela queria ressuscitar o que nunca foi dito. Queria tocar o intocado da alma humana. E essa é uma missão para poucos, e um desafio para qualquer leitor que ainda não se anestesiou diante da vida. Eu mesmo, por muitas vezes, fui pego em flagrante tentando encontrar ordem onde só havia ruína.
buscando lógica em relacionamentos falidos, explicações em decisões impulsivas, coerência em sentimentos que simplesmente surgiram ou desapareceram do nada. Clarice me ensinou que há coisas que não se explicam, que o ser humano é, antes de tudo, uma incoerência ambulante, e que aceitar esse caos é o primeiro passo para a liberdade. Não é libertador, veja bem, é devastador. Mas a devastação também pode ser um início. A literatura de Clarice não nos ensina a viver melhor. Ela nos ensina a morrer um pouco a cada página. E ao morrer um pouco, paradoxalmente, começamos a viver de verdade. Há uma cena trivial que se repete na vida de milhões de pessoas todos os dias. Uma mulher sozinha diante do espelho, lavando o rosto no silêncio de uma manhã que ainda não começou de verdade. É nesse instante mundano, quase imperceptível, que mora o colapso. A realidade não grita, ela sussurra. Clarice Lispector sabia disso. Ela entendia que o real se esconde nos interstícios da rotina, na sombra que a colher faz ao tocar o fundo da xícara, no som abafado dos passos pela casa vazia. O existencialismo clariciano não é teórico, acadêmico ou conceitual. É doméstico, íntimo, desidratado de heroísmo. Seus personagens não vivem grandes tragédias. Eles se despedaçam na banalidade. E é justamente aí que reside o horror. Perceber que a vida, por vezes, é feita de uma repetição tão desprovida de propósito que parece uma peça sem roteiro, encenada por autômatos convencidos de sua autonomia. GH, a mulher protagonista do romance A Paixão Segundo GH, vive uma dessas experiências limítrofes. Após demitir sua empregada e entrar no quarto outrora fechado da criada, ela se depara com um espaço asséptico, despojado, quase sagrado em sua pureza desconcertante. Ali, entre paredes brancas e móveis ausentes, encontra uma barata. E diante do inseto, ser abjeto, repulsivo, infinitamente outro, ela desmorona. Porque não é a barata o problema, mas o que ela revela. A ausência de uma identidade sólida, a ilusão do eu, a falácia do controle. GH percebe que não há nada por trás de sua imagem cuidadosamente construída. Ela não é alguém, ela está sendo desfeita. E você? Já se permitiu ser destruído por algo aparentemente insignificante? Já teve um colapso no meio de uma terça-feira à tarde, sem motivo claro, só porque algo em você gritou por dentro e você fingiu que era só cansaço? A barata, nesse contexto, é símbolo do que é incômodo, do que queremos eliminar, esconder, exterminar. Mas Clarice, com sua crueldade sublime, obriga a personagem, e por extensão, o leitor, a encarar esse espelho grotesco. Porque o absurdo está sempre à espreita, pronto para se manifestar em formas banais. Uma porta entreaberta, um copo que cai sozinho da pia. Uma criança que te olha como se soubesse demais. E então, quando somos expostos à vertigem da ausência de sentido, o corpo estremece, a razão falha. O que resta é o sentir cru. Em uma carta, Clarice escreveu: "Tenho o estranho sentimento de que tudo o que escrevo já estava escrito antes de mim, como se eu apenas revelasse o que sempre esteve ali. E talvez seja isso mesmo, suas palavras não são invenções, são revelações. Como se ela rasgasse o véu que recobre a realidade e nos entregasse o que há por trás, um nada palpável, inquietante, insuportavelmente verdadeiro. Há quem tente reduzi-la a uma escritora feminina, como se isso bastasse para entender a profundidade do seu mergulho. Clarice não escrevia sobre mulheres. Ela escrevia sobre seres humanos em decomposição. Sobre almas que se estilhaçam ao menor contato com o real. Seus protagonistas são muitas vezes mulheres, sim, mas não porque representem o gênero, e sim porque encarnam a sensibilidade do colapso. A mulher em Clarice é um abismo sensível. É um corpo que pensa, é uma mente que sangra. E essa perspectiva, além de inovadora, é brutal. Porque nos obriga a abandonar a armadura. Nos convida, ou melhor, nos arrasta para dentro do labirinto onde nada é seguro, onde toda certeza é suspeita, onde todo eu sou é apenas um eco do que os outros esperam que sejamos. Quando GH põe a barata na boca, num dos trechos mais perturbadores da literatura de língua portuguesa, ela não está apenas confrontando o asco, está ingerindo o indizível, acolhendo o que há de mais primitivo e inominável no humano. Ela não enlouquece, ela se revela.
E é aí que Clarice rompe a lógica narrativa tradicional. Não há clímax, não há redenção, não há fechamento. Só resta o impacto. E você? Quanto da sua vida está sendo vivida só para evitar esse impacto? Quantas mentiras você conta para si mesmo antes de dormir, para poder continuar funcionando no dia seguinte? A literatura de Clarice não faz concessões. Ela não quer te agradar. Ela quer te arrancar. Como uma unha sendo retirada aos poucos, sem anestesia. Ela quer mostrar que o mundo que você construiu para se proteger da dor, a rotina, as etiquetas, o nome no crachá, a selfie sorridente, é frágil como um castelo de cartas. E que basta um olhar, um encontro, uma barata, para que tudo venha abaixo. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas excesso de significado. Um silêncio que pesa mais do que palavras, que paira no ar como poeira em quarto fechado. Clarice Lispector escrevia a partir desse lugar, do indizível, daquilo que não se traduz, mas que se sente como um soco invisível no centro do peito. Ler Clarice é como ter um encontro com a vertigem da própria subjetividade. É esbarrar na fragilidade da linguagem como tentativa frustrada de capturar o real. Em Perto do Coração Selvagem, sua estreia arrebatadora aos 23 anos, ela já revelava uma inquietação precoce com as limitações da forma e a incoerência da existência. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Essa frase, escrita com sangue e espanto, resume um desejo que ultrapassa a lógica e confronta diretamente o vazio com que convivemos todos os dias. Você nunca sentiu isso? Um incômodo, mudo, uma vontade sem direção, um anseio tão vasto que você não saberia nem por onde começar a explicar? Joana, a protagonista de Perto do Coração Selvagem, não é uma personagem tradicional. Ela não age, ela não busca, ela não se define. Ela pulsa. Ela é um fluxo contínuo de pensamentos errantes, sensações cortantes, percepções que escorrem entre os dedos como areia fina. Sua existência não segue uma narrativa de causa e efeito. É uma sequência de estados de ser. Clarice nos entrega uma mulher que, ao invés de se ajustar ao mundo, escancara a violência de existir dentro de um corpo pensante e profundamente sensível. A lógica ocidental, cartesiana, linear, não serve para Joana. E talvez não sirva para você também, se tiver a coragem de admitir que sua mente não opera com a clareza metódica que o mundo insiste em exigir. A lucidez, aqui, não é sinônimo de controle, mas de exposição. Clarice rasga a cortina e te obriga a olhar diretamente para a luz crua do absurdo. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas Clarice parece discordar. Para ela, há momentos em que não há porquê algum. Só o como, sem direção, sem causa, sem sentido. Um viver bruto, quase animal, movido por impulsos que nem mesmo nós compreendemos. Em muitos de seus contos, essa ausência de justificativa se revela nas ações mais simples. Uma mulher que decide quebrar um prato sem razão. Um homem que chora ao ouvir o barulho de um aspirador. Uma senhora que, de repente, sente nojo da própria casa. São pequenas rachaduras na estrutura do cotidiano que revelam o abismo. E quando o abismo olha de volta, como advertia Nietzsche, não há como sair ileso. Você já experimentou esse instante? Em que tudo continua igual por fora, mas algo dentro de você colapsa, e você sequer sabe dizer por quê? Clarice era uma especialista em captar esses colapsos íntimos, essas fendas na crosta do normal. Seu olhar parecia atravessar as máscaras sociais e alcançar a alma trêmula por trás dos sorrisos automáticos. Ela não se interessava por histórias com começo, meio e fim. Queria o que está entre uma respiração e outra. Queria o instante em que você pensa em desistir e, sem saber por quê, continua. Ela acreditava que o ser humano é um paradoxo ambulante. Uma criatura que busca sentido desesperadamente, mesmo sabendo que o sentido talvez não exista. E mesmo diante dessa constatação, Clarice não nos convida à desistência. Ela nos desafia a continuar, ainda que tateando no escuro. A beleza na dúvida, a grandeza na hesitação, a verdade na contradição. E é nesse caos que ela planta sua literatura como um punhal cravado na carne da existência. Um dos maiores equívocos que cometemos ao ler Clarice é tentar compreendê-la com a razão.
É impossível. Suas palavras precisam ser sentidas como quem recebe uma carta de alguém que morreu há muito tempo, mas cujo conteúdo ainda arde como se tivesse sido escrito ontem. Ela mesma dizia: sou uma pergunta, não uma resposta. E é justamente isso que a torna tão perturbadora. Porque nós fomos condicionados a buscar respostas, a encaixar tudo em categorias, a transformar sentimentos em diagnósticos, gestos em funções, pessoas em rótulos. Clarice, ao contrário, explode essas estruturas. Ela escreve para desorganizar, para desmontar, para reverter o processo de adestramento da alma. E isso, meu amigo, assusta. Assusta porque, no fundo, todos sabemos que a ordem que nos ensinaram é uma ficção confortável. E Clarice é o grito que rompe essa ficção com violência. Não existe conforto em sua obra. Existe revelação. E a revelação, muitas vezes, é insuportável. Porque ela não nos mostra o que queremos ver, mas o que sempre soubemos e fizemos de tudo para esquecer. Que somos frágeis, que somos imperfeitos, que somos contraditórios, errantes, movidos por uma força que não sabemos nomear. E que talvez, no fundo, tudo isso seja absolutamente necessário para que a vida tenha alguma beleza. Não porque é perfeita, mas porque é irremediavelmente humana. Existe um tipo de dor que não precisa de lágrima. Ela não grita, não se agita, não procura testemunhas, apenas permanece. Como uma brasa silenciosa, escondida sob as cinzas do cotidiano. É esse tipo de dor que Clarice Lispector entendia como ninguém. Uma dor que não tem nome, porque não é um evento, mas uma presença. Um mal-estar existencial que se instala nos espaços em branco das frases, nos intervalos entre um pensamento e outro, nas pausas constrangidas do diálogo consigo mesmo. Clarice não escrevia para contar histórias. Ela escrevia para colocar o leitor em xeque, para dobrar sua alma como se dobra um lençol recém-lavado, ainda quente. E quem já teve um texto dela queimando nos olhos sabe. Não há retorno possível. Depois de lê-la, você não sai ileso, sai estilhaçado, porque ela não aponta o caminho, ela te arranca do chão. Seus personagens não estão em busca de sentido, estão afogados em sua ausência. Não há heróis, não há conquistas, não há redenção. Há mulheres que se olham no espelho e não se reconhecem. Crianças que percebem que crescer significa desaprender a autenticidade. Homens que de repente percebem que o emprego, o carro e o título não servem mais de abrigo contra o frio do absurdo. Em Felicidade Clandestina, a protagonista não experimenta alegria com grandiosidade, mas de maneira quase invisível, sutil, como um pecado escondido. Porque Clarice sabia. A felicidade, quando verdadeira, não grita. Ela se esconde, com medo de ser percebida, e por isso mesmo destruída. E a infelicidade? Essa sim, se torna o estado natural de quem sente demais. Como ela mesma escreveu: sou tão misteriosa que não me entendo. Clarice não queria te explicar a vida. Ela queria te mostrar o que acontece quando o chão some sob os seus pés. Quando o mundo continua funcionando, o ônibus passa, a conta chega, o alarme toca, mas algo dentro de você parou. Uma paralisia do espírito. Um torpor que nenhuma distração consegue aplacar. Suas narrativas são lugares onde se habita, não se visita. E uma vez dentro delas, é impossível não reconhecer pedaços de si. Quantas vezes você já fingiu normalidade, enquanto por dentro estava se despedaçando? Quantas vezes sorriu, em reuniões, jantares ou fotos, enquanto sua mente implorava por silêncio? Clarice te pega aí, nesse ponto de tensão entre o que você mostra e o que você oculta. E ela arranca, sem pedir licença, tudo o que há de artificial em você. A literatura de Clarice é uma espécie de exorcismo. Não no sentido religioso, mas ontológico. Ela tira de dentro de nós aquilo que não sabemos nomear. Angústias gestadas em silêncio, perguntas que nunca verbalizamos por medo do que poderiam revelar. Ao ler Laços de Família, não é apenas sobre relações familiares que somos levados a refletir. É sobre as prisões invisíveis que nos mantêm reféns de convenções que não escolhemos, mas seguimos por inércia. Mães que não sabem amar como deveriam. Filhos que não sentem culpa por não corresponderem às expectativas. Maridos que não sabem dizer o que sentem. E mulheres que sentem tanto que acabam emudecendo.
A família, para Clarice, não é porto seguro. É campo de guerra silenciosa, onde o afeto e a opressão convivem lado a lado, sem se reconhecerem. Em sua escrita, tudo pode virar epifania. Um pedaço de pão, um ruído doméstico, o gesto trivial de acender um cigarro. Nada escapa ao seu olhar clínico, quase selvagem. Porque Clarice enxergava o que está por baixo do óbvio. A banalidade não a interessava, a não ser como caminho para o sublime. Como se cada gesto fosse, na verdade, o prenúncio de uma explosão. Tudo no mundo começou com um sim, ela escreveu. Mas o que acontece quando esse sim vira não? Quando a existência recusa-se a fazer sentido e o tempo, ao invés de nos libertar, apenas nos desgasta. É aí que ela mergulha. Nesse limbo onde a existência não se justifica, e ainda assim persiste. Porque talvez o verdadeiro milagre seja justamente continuar respirando, mesmo quando tudo em você quer parar. Clarice é faca, e também é ferida. É consolo e dilaceração. Ler sua obra é como sentar-se em frente a um espelho que não reflete o rosto, mas o que está por trás dele. Não há maquiagem que resista. Você será exposto. E não importa o quanto tente se esconder atrás de suas certezas, ela vai encontrá-lo. Vai abrir suas gavetas internas, suas lembranças mal resolvidas, seus desejos recalcados. Vai te lembrar do que você passou anos tentando esquecer. Que viver é um risco constante, um contrato que assinamos sem ler as letras miúdas. E que ninguém, absolutamente ninguém, está preparado para cumprir esse contrato até o fim. Mas há um instante, tão breve quanto eterno, em que tudo se suspende, como se o tempo parasse para escutar o que você nunca ousou dizer. Esse instante é o que Clarice Lispector transforma em epifania. Ela não precisa de grandes reviravoltas narrativas. Sua revolução acontece no íntimo. Não há explosões, há estremecimentos. Não há respostas. Há inquietações que grudam na pele como o cheiro da infância. Indecifrável, mas inegavelmente real. O impacto de sua escrita não se limita ao universo da literatura. Ela toca diretamente na ética de como escolhemos perceber o outro. Ao narrar o ordinário, como extraordinário, Clarice nos devolve a capacidade de estranhamento. Ela restitui ao mundo sua aura, como diria Walter Benjamin. E nesse processo, nos desarma. Porque é fácil amar o que é grandioso, vistoso, encantador. Difícil é amar o que é simples, o que é confuso, o que é real. Em suas palavras, a vida me fez de vez em quando cair no ridículo, mas nunca na mentira. Essa honestidade, brutal, esse pacto com a verdade crua, é o que a torna inclassificável. Ela não se encaixa em escolas literárias, em estilos definidos, em categorias fáceis. Ela é Clarice. E isso é tão absoluto quanto inexplicável. E é exatamente por isso que sua obra permanece viva. Porque ela fala daquilo que não muda, ainda que o mundo se transforme. O medo de estar sozinho. A dúvida sobre quem somos. O desejo de ser amado sem precisar se disfarçar. A culpa que carregamos por não sermos aquilo que esperavam de nós. A raiva contida diante de um mundo que nos pede eficiência quando só temos dor. Clarice escreve com as vísceras expostas e exige o mesmo de nós. Ler seus livros é se desnudar. É ser cúmplice de uma autora que sabia que o ser humano é feito de sombra e de luz, e que não há como separar uma da outra sem destruir o todo. Agora, eu te pergunto, com a coragem que Clarice me ensinou a ter, até quando você vai se esconder atrás daquilo que não sente? Até quando vai viver como se a vida fosse apenas um manual de instruções? O que você está esperando para rasgar o roteiro e viver o que só você pode viver? Por mais estranho, por mais incômodo, por mais profundamente verdadeiro que isso seja, se essa viagem pelo absurdo clariciano te fez estremecer, então não espere pela próxima epifania. Se inscreve agora no canal, ativa as notificações e seja o primeiro a mergulhar em outras verdades incômodas como essa. E me diz aí nos comentários, qual foi o momento mais absurdo da sua vida que, de tão sem sentido, acabou revelando tudo?